Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Hoje eu estava pela manhã, às 6h30, lendo a palavra do Senhor no nosso grupo de consagração e nós estamos quase terminando de ler a palavra do Senhor. E estava ali lendo a palavra de Deus em Jeremias capítulo 48, versículo 10. E assim está escrito: Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Eu acredito que esse texto é um texto muito interessante, porque ele está inserido numa profecia de Jeremias contra o reino de Moabe, que ficava na parte oriental do Mar Morto. E em dado momento da profecia, ali no versículo 10, o Senhor move Jeremias a dizer tais palavras, as tais duas maldições. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e maldito também aquele que retém a sua espada do sangue. E tal texto chamou muito a minha atenção, e eu gostaria de compartilhar com você algumas lições. A primeira lição que eu aprendo com tal texto é que Deus considera maldito todo obreiro que faz a obra do Senhor de qualquer modo. É importante que você entenda que existe um padrão bíblico que informa, que nos orienta como é que nós devemos nos apresentar ao Senhor como obreiros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz muito claramente isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. São três realidades que Deus nos informa, que nós como obreiros do Senhor, como trabalhadores de Deus, como cooperadores de Deus, precisamos atentar. Todos nós iremos nos apresentar ao Senhor, mas precisamos nos apresentar, em primeiro lugar, aprovados. Deus, quando olha para nós, Ele precisa sentir no coração alegria, assim como foi com Jesus Cristo. Quando ele olhou Jesus sendo batizado, saindo das águas do Jordão, uma voz do céu clamou e disse assim: Esse é o meu filho amado, nele eu me alegro. Quando Deus olha para a sua vida, ele precisa sentir alegria, e ele só sentirá alegria quando nós formos aprovados por ele. Mas diz também a palavra do Senhor o seguinte, que não tem do que se envergonhar. Há algo no seu passado que lhe traz vergonha? Se existe isso, faça duas coisas. Primeiro, ajoelhe-se, peça perdão a Deus, conserte a sua vida com o Senhor. Se for necessário que você resolva seus problemas com alguém, que você pague alguma conta, que você peça perdão, faça isso o mais rápido possível. Se não tiver o dinheiro para pagar, é muito importante que você, como obreiro da casa do Senhor, que você possa dar a satisfação, dizendo: olha, em tal época eu vou te pagar. Mas é importante que você não tenha nada do que se envergonhar. Quando você estiver sobre o púlpito da sua igreja, ou pregando, ou ensinando, ou ministrando, ou cantando, seja lá o que você faz na sua igreja, que não exista nada no coração das pessoas dizendo assim: puxa vida, está fazendo tão bonito, mas a vida é tão reprovável. As pessoas poderão pensar isso. Então, procure resolver tudo aquilo que lhe traz vergonha ao coração. Mas também diz que maneja bem a palavra da verdade. De nada adiantará você brilhar no altar se fora do altar você não se interessa por uma vida de jejum e oração, por uma vida de consagração e por uma vida de instrução bíblica. Então, o que eu digo para você é que você procure comer palavra, se alimentar de palavra, porque a palavra de Deus é a ferramenta que Deus se vale para limpar a sua vida. E você, como um ministro de Deus, seja louvando, seja tocando, seja pregando, ministrando, seu compromisso é se alimentar primeiro na palavra, para poder alimentar outros depois. Agora, a segunda maldição é muito interessante, mas muitos também não compreendem o significado dela. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue.
E a gente pensa que há uma conotação extremamente violenta em tal maldição. Bem, numa leitura muito rápida e rasa, as pessoas podem até pensar que seja um incentivo à violência, mas não é não. Vejam só, a espada, naquela época, era feita para quê? A espada tinha um propósito, não tinha? Era para cortar pão? Claro que não. Era para arar a terra? Claro que não. A espada era um instrumento de guerra. Naquela época, se uma espada não estivesse manchada de sangue, se ela nunca tivesse sido manchada pelo sangue, é porque ela não estava ali cumprindo o seu propósito como ferramenta de uma guerra. A espada era feita para ferir e matar. Então, obviamente que o que Deus realmente deseja dizer é que maldito é aquele que foge do seu chamado, que foge do seu propósito. Você tem um propósito de vida? Dentro do reino de Deus, você tem um chamado? Deus te chamou, te comissionou para algo? Deus te chamou para louvá-lo, para tocar para Ele? Deus te deu um talento? Deus te deu um dom para que você exerça no reino, edificando o corpo de Cristo? Você tem um chamado ministerial. Se você tem um propósito, então não fuja dele. Porque se você fugir do seu propósito, você será maldito, amaldiçoado, porque você foi criado para a glória do Senhor, para o serviço do reino. E como é que você pode fugir de um chamado? Pensa nisso. Que Deus te abençoe muito, meu querido. É o desejo do pastor Alexandre, da PIB Campos Altos, seu amigo e seu pastor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.